Muito bem, irmãos, vamos hoje para o Salmo 19. Salmo 19. Nosso tema hoje, manifestações da grandeza de Deus. É um salmo de Davi também, né? Este salmo trata de alguns temas essenciais que se referem à grandeza de Deus. Davi, muitas vezes, em muitos salmos, ele faz isto. Mas neste salmo, e cada salmo tem uma particularidade. Nesse daqui nós vamos ver aqui alguns pontos que ele destaca para exaltar a grandeza de Deus. O primeiro ponto que ele destaca aqui é o gritante testemunho silencioso da criação. De uma forma silenciosa, Davi compreende, Davi entende, Davi percebe que a criação exalta a grandeza de Deus. Um outro elemento que ele também destaca nesse salmo, o testemunho da palavra de Deus quanto à sua essência, e ele fala sobre isso. E um terceiro ponto, o testemunho da palavra de Deus quanto aos seus benefícios. Então nós vamos começar aqui lendo alguns versos. Vamos começar aqui lendo do verso 1 até o verso de número 6. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A autoria, como vemos, é de Davi, do rei Davi. E Davi não é alguém que apenas observa os fatos, mas ele reflete sobre aquilo que ele vê. Isso é uma coisa, irmãos, muito interessante, né? Uma coisa é você ver uma cena e viu, passou, acabou, você notou. Mas outra coisa é quando você medita sobre aquela cena, sobre o que essa cena pode trazer, o que você pode aprender com a cena que você vê. E Davi é um mestre nisso. São raras as pessoas que possuem esse espírito, eu diria, explorador, que descobre coisas onde outros não descobriram. Eles conseguem ver coisas que estavam diante deles e diante dos outros, mas os outros não viram e eles viram. Isso é algo que cada um tem essa percepção de uma forma mais ativa ou não. O que Davi enxergou são coisas que todos nós poderíamos enxergar, meditar e chegar às mesmas conclusões que ele, mas não fizemos isso. Todos nós vemos os céus todos os dias, graças a Deus, né? Aqueles que têm a graça de poder ver. Nós vemos a natureza todos os dias, nós vemos o dia que amanhece, a noite que chega, mas às vezes para nós isso é tão comum, é o dia a dia que você não para pensar, o que eu posso extrair disso da minha vida? São poucas pessoas que têm essa particularidade de olhar para as coisas, para os acontecimentos, para uma coisa tão simples e tirar uma lição daquilo para a sua vida, tirar alguma coisa que possa alimentá-lo, que possa alegrar, que possa deixar um ensino, né? Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Provérbios, entre tantos versos que trazem coisas desse tipo, ensinos desse tipo, nós vemos um que o Salomão olha para as formigas, imaginando as formigas trabalhando,
E ele escreve em Provérbios: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Contemplando as formigas trabalhando, a maneira como elas são organizadas, como todas, sem exceção, estão ali trabalhando, cada uma carregando a sua folhinha, o seu talo, ele observou e tirou uma lição. Coisas que às vezes nós não temos. E Davi, aqui neste salmo, Davi nos dá uma lição de meditação, né? De pensar, de olhar e ficar pensando naquilo que ele está olhando. E aí então vem essas lições que nós vamos ter. Então, entre as lições que Davi extrai, dentro desse contexto, o primeiro que nós falamos é o gritante testemunho silencioso. É interessante, é um testemunho silencioso, mas é gritante. Todos podem ver, todos podem perceber. O testemunho da criação com respeito à grandeza de Deus. Por isso ele inicia dizendo: os céus proclamam a glória de Deus. Proclamar é alguma coisa que você fala, você declara, você manifesta. E Davi entende dessa forma, ele olha para os céus, quem sabe depois de algum, não foi talvez a primeira olhada, mas naquele olha, ele começa a pensar, quem sabe na beleza do céu, naquilo que o céu oferece durante o dia, as nuvens, durante a noite, as estrelas, e ele então conclui: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Há uma proclamação, há um grito, anunciando a glória de Deus, e ele percebe isso nos céus. Então, é alguma coisa que é impossível o homem não se dar conta do testemunho dos céus, das estrelas, e concluir que há um Criador. Não tem como evitar isso. É que nem você achar um relógio funcionando ali direitinho, digamos que você nunca soubesse o que era relógio, você encontrasse um relógio pelo caminho, aquele ponteirinho que vai girando, que vai marcando ali 1, 2, 3, não é possível você pensar: escuta, quem é que fez isto? Porque não tem como você imaginar que aquele reloginho apareceu do nada. Assim também, quando alguém contempla a criação e começa a refletir, a considerar como as coisas acontecem, as estações do ano, cada uma na sua ordem, tem um mês que é o mês bom para plantar, e tem mês que não adianta plantar, que ali não é apropriado. Quando se percebe essa natureza planejada, não tem como fugir de que há um Criador. E é isso que Davi está aqui levantando e testemunhando. Do mesmo modo, com respeito ao dia e à noite. No texto literal diz aqui que um dia, no texto lá no hebraico diz que um dia leva uma informação para outro dia, como se um dia murmurasse para outro dia, e assim também a noite. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Ainda que pareça desnecessário, Davi faz aqui uma análise curiosa, talvez até mesmo filosófica, né? Ele lembra o fato de que há um vínculo entre os dias, né? O que aconteceu ontem tem a ver com hoje. A conta que você fez ontem não acabou ontem. O dia amanheceu, teve a noite no meio, mas a sua conta continua. Os dias, eles são sucessivos, eles são interligados. Tem coisas que nós fazemos num só dia, mas que vai refletir para a vida inteira aquilo que nós fizemos, ou de bom ou de ruim. Então ele vai analisando com profundidade essa questão dos dias que vão, que vêm, do céu, das estrelas e tudo isso, né? E ele diz aqui que sem linguagem, sem palavras, diz lá o versos 3 e 4, mas há um grito na criação que diz: há um Criador. Então é por isso que lá na carta de Paulo aos Romanos, Paulo diz: és indesculpável, ó homem, não tem desculpa o homem não crer em Deus, não entender que há um Criador, tá? Então, ele olha para os céus, ele vai desvendando isso. E nessa reflexão que ele está fazendo, nos versos 5 e 6, ele destaca também o que dentro da criação? O sol, né? O sol. O sol sempre foi um elemento extraordinário na questão da criação.
o sol era adorado pelos primitivos, pelos bárbaros, né? Eles adoravam o sol. Eles faziam deuses com a imagem do sol, como faziam deuses também com objetos simbolizando a lua. Para eles olhavam esses astros que Deus colocou lá e eles passaram a adorar esses astros por aquilo que eles representavam. Então imagina um país onde praticamente, né, os que moram mais ao norte na Europa, norte mais para cima, mais para perto lá do polo, passam às vezes por meses de uma temperatura fria, dias sombrios, dias cinzentos. Para eles o sol era um deus. Quando aparecia o sol era motivo de adoração. Para aqueles antigos, para esses bárbaros, então eles adoravam o sol. Então, e ele aqui no verso 5, ele destaca também o sol pela sua grandeza, né? Ele começa aqui no final do verso 4, onde ele diz, aí pôs uma tenda para o sol. E aí ele vai discorrendo, o qual, como o noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. E ele compara aqui o sol, né? Ele vai personificando aqui o sol, né? Compara o resplendor de um noivo que sai dos seus aposentos. Hoje na nossa cultura isso não é tão interessante, isso não nos diz nada. Mas naquela cultura, um noivo que sai dos aposentos era uma figura, o noivo era uma figura sempre imponente. É curioso que na nossa cultura, a noiva é que é né, esperada. Naquela cultura, o noivo. Também o noivo recebia uma visão diferente. E ele compara o sol, quando o sol aparece, como o noivo que sai dos seus aposentos, né? Brilhante, radiante, né? Alguém imponente, né? E ele também aplica, da mesma ideia, ele aplica ao sol a força de um herói, se regozija como um herói, alguém valente, alguém que faz coisas grandiosas. Fala também do poder, né? Nada foge, nada se esconde do seu calor. Então ele também destaca o sol como esse elemento da natureza, da criação, que também glorifica a Deus. Mas além do testemunho da criação que ele vai discorrendo, ele também discorre aqui como sendo a palavra de Deus que exalta a grandeza de Deus. Primeiramente, quanto à essência da palavra, e ele fala aqui algumas afirmações assim bem interessantes. Nos versos 7 a 10, ele escreve o seguinte, né? Agora ele parte para outro elemento que exalta o Deus Todo-Poderoso, né? Diz aqui, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então ele fala sobre a essência da palavra de Deus. E ele faz algumas afirmações sobre a essência da palavra. Ele afirma aqui no início do verso 7, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A alma é a parte essencial do homem. É um dos pontos também mais frágeis, porém menos também protegidos nossos. Uma coisa que Davi aprendeu também a perceber na sua vida era a sua alma. Muitas vezes ele conversa com a alma nos salmos. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te entristeces dentro de mim? Então ele tinha essa conversa consigo mesmo, com a sua alma. Ele se via triste, abatido, debilitado, deprimido, e ele conversa com a alma.
E uma coisa aqui que ele ressalta é que a lei do Senhor é importante para o tratamento da alma. Ele percebeu que muitos dos seus sofrimentos, do que ele vivia, estava ligado à sua alma, o seu abatimento, a sua perturbação. Lá no Salmo 42, por exemplo, no Salmo 42, versículo de número 5, diz assim, né? Ele conversando com a alma, um daqueles textos: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ele experimentou essa relação que tinha o humor dele, o que ele estava sentindo com aquilo que estava dentro da sua alma. Ele também aprendeu que o pecado não confessado afetava a alma e afetava também o corpo, mas ele também entendeu que afetava a alma. Lá no Salmo 32, não capítulo, mas o Salmo 32, ele fala sobre isso. Ele continua, ele diz aqui nos versos números 3 a 5, ele fala assim: enquanto calei os meus pecados, vejam que é coisa de alma, coisa íntima. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui, de forma oculta, está a relação de Davi com a sua alma, percebendo o que o pecado causou ao seu íntimo, e acabou afetando o seu corpo também. Hoje em dia nós falamos em doenças chamadas psicossomáticas. Psico porque ela começa na mente ou na alma. E é uma coisa que machuca a alma, mas que vai se refletir de alguma maneira também no corpo. E algo que nós precisamos muito é estar atentos a isso. Davi, então, ele viveu enfermidades físicas e espirituais por conta da sua alma estar abatida, machucada, deprimida, e ele viveu isso. E aqui neste verso, esse verso nos ensina que as doenças da alma não são tratadas com remédios. Às vezes nós queremos tratar doenças da alma com remédio. Então o primeiro passo para se cuidar desse tipo de enfermidade é tratar da alma, né? Eu li uma frase um dia desses aí, num dos estudos que me mandaram, que diz assim: o coração dos problemas pode ser o problema do nosso coração. Então, muitos problemas que a gente tem, na verdade, não estão aqui fora. A raiz desses problemas que estão aqui fora pode estar dentro do coração ou dentro da alma. Então, nós vemos muitas vezes pessoas buscando um tratamento, que o tratamento não está, às vezes, num remédio, mas está, às vezes, na palavra de Deus. E é isso que ele diz aqui, né? Esse texto aqui é fabuloso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Davi lidou muito com isso. Então nós precisamos cuidar da nossa alma. Às vezes nós estamos cuidando mais do nosso corpo, mais da nossa estética exterior, e não cuidamos da alma. Por isso que a Bíblia diz que o coração abatido faz adoecer os ossos, né? Mas o coração alegre formoseia o rosto. Então, esse coração você pode entender como alma, o espírito alegre, espírito firme. E aqui ele fala isso: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Foi a experiência que ele viveu, de ele estar doente de alma e ele encontrar o remédio onde? Na palavra de Deus. Então, são coisas que nos ensinam. Ele também diz aqui, né, na segunda parte, segunda afirmação que ele faz sobre a palavra de Deus, a essência que exalta a Deus. Ele diz lá: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
ou simples, as pessoas simples. Davi, antes de qualquer coisa, Davi era um pastor de ovelhas. As pessoas mais simples naquela época eram os pastores de ovelha. Eles viviam isolados dos meios urbanos, dos palácios, eles viviam nos campos. O que eles aprendiam era com respeito às ovelhas. Davi era um homem, portanto, simples. Tanto é que ele foi chamado de trás das ovelhas, é o que a Bíblia diz, né? E ele era uma pessoa simples, o que vinha da sua experiência pastoril, é o que ele aprendeu, e provavelmente o que ele conheceu da palavra de Deus. A vida de Davi se resumia no conhecimento dele naquilo que ele conhecia do campo, que ele era um pastor, mas também aquilo que ele conhecia com respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus foi o que trabalhou na vida dele, e ele tinha conhecimento disso. Quando você vê ele falando sobre a lei do Senhor, sobre os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, era aquilo que ele tinha aprendido e que ele guardava, isso ele reteve. E aí vem essa questão aqui, da sabedoria aos simples. É interessante que não é inteligência e nem conhecimento, sabedoria. Tem pessoas que são muito inteligentes, mas não têm sabedoria. Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm sabedoria. Então, sabedoria é algo bem diferente, é algo que nós precisamos, e até a própria Escritura diz, e todos nós sabemos, já ouvimos, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não são os diplomas, não é o que você, a sua mente é capaz de aprender ou de guardar, mas é algo que vem do seu relacionamento, da sua intimidade com Deus. E a palavra de Deus, dá sabedoria aos simples. Mas ele continua aqui, também diz aqui sobre esses preceitos, sobre a palavra do Senhor, essa aqui é perfeita, que restaura a alma. Ele diz lá no verso 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra de Deus, uma vez ouvida, tomada em consideração e aplicada, ela faz bem ao coração. E uma vez que faz bem ao coração, alegra também o homem. Então isso é alguma coisa que está ligada. Davi está dizendo aqui sobre um dos frutos, ou um dos resultados do amor à palavra de Deus, é a alegria no coração. Às vezes você vai visitar uma pessoa que está enferma, doente, e uma das coisas que ela às vezes faz ali é relembrar os versos que ela memorizou, aquilo que ela guardou durante os dias da sua vida. Então isso dá sustento, alegra o coração, e através da palavra você conhece as promessas de Deus, aquilo que Deus prometeu, você encontra a segurança em Deus. Então, sem dúvida, a palavra de Deus faz bem ao coração, não só ao conhecimento, não só na aplicação dela no dia a dia, mas faz bem à alma, faz bem ao coração, dá segurança, dá alegria ao homem. E é isso que ele também destaca. Ele coloca ainda no verso 8, na parte B, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra de Deus vai nos ajudar a enxergar melhor a vida, enxergar melhor os fatos. Nós tivemos aqui, faleceu, início desse ano, o Arnold. O Arnold, ele quando conheceu o Evangelho, ele já tinha perdido a vista. Foi até aqui, ele conheceu porque uma irmã nossa, que já não está mais aqui, ela trazia o Arnold para a igreja. Ele começou a vir e ouvir a palavra, e ele foi conhecendo, ele foi amando a palavra, foi amando ouvir as pregações, os estudos, os ensinos. E quando a gente ia visitar, e não só eu, mas outros mais que foram visitar, ouvia dele, pastor, agora eu enxergo. Mas para aquela da família dele, quando ele falava, agora eu enxergo, os filhos falavam, como que agora eu enxergo? Agora o senhor não enxerga. Ele falou, não, agora eu enxergo. Era o testemunho que ele tinha diante daquilo que a palavra do Senhor fez na vida dele,
aquilo que ele estava aprendendo da palavra de Deus. Ele fala: pastor, eu passei 50 anos numa igreja, não aprendi nada, mas eu tenho aprendido, desde que tenho ouvido aqui a palavra, tenho aprendido. Então isso, e ele falava isso com alegria. Ele enxergava, mas você vendo o semblante dele, parece que ele estava enxergando alguma coisa boa. Então a palavra de Deus, uma vez que você conheça e você experimente isso, se você não leu, leia a Bíblia todos os dias, vai conferir se é isso mesmo, e você vai ver como a palavra de Deus ilumina os olhos, como a palavra de Deus restaura a alma. São experiências que você às vezes lê aqui, a gente lê, alguém lê aqui no púlpito, você lê, passa e vai em frente. Fala: Senhor, será que é isso mesmo? Será que trata da alma, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia? Trata, leia. Será que ilumina os olhos? Ilumina. Pode ter certeza, leia a Bíblia que você vai ter os seus olhos iluminados pelo conhecimento da palavra de Deus. Então o que Davi está descrevendo é aquilo que é. E ele está escrevendo não somente uma composição das experiências dele e da inspiração do Espírito Santo na vida dele, quanto aos seus escritos. Então ela é clara, é imutável. A Bíblia não deixa dúvidas. Então nós vemos lá que ela é pura, ela é limpa, ela ilumina os olhos. Diz também aqui que é límpido, né? Ainda no verso 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, né? Depois fala que é verdadeiros, os juízes do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A palavra de Deus não deixa dúvida, a palavra de Deus é justa. Às vezes nós queremos discutir alguma situação, mas o que é certo, o que é errado, que caminho tomar? A palavra de Deus, ela é límpida, ela é justa, ela é clara. Eu posso não querer atender, eu posso achar que é difícil eu seguir na minha humanidade, no meu pecado, mas ela é verdadeira, ela é justa, ela é correta, ela é fiel. Ela não deixa margens, seus juízos são verdadeiramente justos. A palavra de Deus, ela confronta. Deus, tudo que está escrito, e você vai ler muitas coisas que vai confrontar você, vai nos confrontar, porque a palavra de Deus é justa. Deus não escreveu uma palavra para nos agradar. Hoje em dia há muitas pregações para nos deixar felizes. O objetivo da palavra é te deixar feliz, mas não com aquilo que você gostaria de ouvir, mas com aquilo que é a verdade, com aquilo que de fato é real, aquilo que de fato é divino. É com isso que a palavra trata da nossa vida. No verso 6, aqui no verso 10, ele continua aqui dizendo que o mandamento do Senhor, aqui diz aqui, sobre a palavra de Deus, os seus mandamentos, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Ora, quando ele escreve isso, alguém que ama a riqueza fala: não, peraí, aí também é demais, né? O ouro é valioso. A riqueza, naqueles dias, aqui, se alguém fosse escrever hoje aqui, talvez falasse em dólar. Aqui ele fala em ouro porque era o que havia de mais caro, o que havia de maior tesouro, de mais riqueza naqueles dias era o ouro. E ele usa exatamente o exemplo do ouro para dizer que é mais desejável do que o ouro. É uma pena que nós, às vezes, preferamos mais o ouro do que os mandamentos, do que a palavra de Deus. Ele diz que mais do que muito ouro depurado, ou seja, o melhor ouro, o ouro mais purificado. E ele diz que ela é mais desejável do que tudo isso, né? E ele continua, né? Quando a gente pensa um pouco sobre isso, fala: poxa, eu tenho o maior tesouro. Tem gente que fala: eu não tenho nada na minha casa, não tenho nenhuma riqueza. Se você tiver uma Bíblia, você não entendeu ainda direito. Você tem a maior riqueza
que pode ter na sua casa. E é isso que Davi fala aqui, que é mais desejável do que o ouro puro. Talvez a gente olhe, mas espera aí, pastor, é espiritual demais. Tem gente que brinca assim, a minha parte eu quero em dinheiro. Você não sabe o que é a Bíblia. Você não sabe o que a palavra de Deus pode fazer na sua vida. Eu falo para nós, no status que nós estamos hoje, o quanto ela ainda pode fazer na nossa vida. É isso que a gente aprende aqui. O que Davi está colocando são coisas que nós lemos, mas não refletimos. É mais uma das coisas que a gente lê, mas não reflete. Mas para, você tem a Bíblia na sua casa? Tem. Então você tem na sua casa aquilo que é mais desejável do que o ouro depurado. Talvez você despreze, deixe lá, nunca leia, ou leia muito pouco, não dê o valor que deveria dar, mas você tem o maior tesouro. É isso que ele diz aqui. E ele diz ainda, ele continua, né, ainda afirmando sobre essa essência, né? Diz assim que os seus ensinos, né, essa palavra é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Hoje em dia tem tanto tipo de doce que a gente nem sabe qual é o mais gostoso, né? Mas quando você pensa naqueles dias, não havia nada mais doce do que o mel. O mel era algo extraordinário, era um alimento, né? A Bíblia conta a história lá do filho de Jonatas, filho de Saul, quando numa batalha onde todos estavam lá desesperados, ele achou um favo de mel na floresta e ele espetou a lança, a ponta da lança trouxe a boca e a Bíblia diz que os seus olhos brilharam. Mel. E aqui ele compara a palavra de Deus a algo mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Não é só uma linguagem poética, é a doçura que é a palavra de Deus, que ela pode ser para a sua vida. E então Davi compara o prazer, a satisfação que ele encontra na palavra de Deus com a doçura que tem o mel. Mas além dessas afirmações quanto à essência da palavra, ele falou sobre a natureza que engrandece a Deus, sobre essa palavra que engrandece a Deus, o temor do Senhor é límpido, a lei do Senhor é perfeita, mas ele também fala os benefícios dessa palavra. Então ele começa aqui no versículo 11. Veja que ele começa com além disso, ou seja, tem mais. Além da essência da palavra ser algo que engrandece a Deus, além disso, essa mesma palavra tem uma utilidade, ela tem benefícios. E ele continua, por eles se admoesta o teu servo. Um dos efeitos mais preciosos da palavra de Deus é a admoestação. A demonstração é uma coisa que a gente não gosta muito, né? Aquele que fala, olha, toma cuidado, olha, não anda por aqui. A gente não gosta dessas coisas. A gente não gosta de ser inibido naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente quer. Mas a admoestação, ela tem inclusive esse sentido de advertir, de exortar. Então a palavra de Deus é um instrumento precioso para isso. E Davi é alguém que experimentou a demonstração da palavra de uma forma muito direta, muito grande. E aqui então ele usa essa palavra, né, para dizer assim, né, que por ela, né, além disso, por ele se admoesta o teu servo. Estou querendo aqui achar um texto aqui, onde Davi fala sobre o efeito da demonstração na vida dele.
Deixa eu ver aqui. Sim, está aqui no Salmo 141. E ele fala sobre o efeito da demonstração, da repreensão, desse trabalhar de Deus. Ele diz assim no Salmo 141, verso 5: fira-me o justo, e será isso mercê, ou seja, será isso um favor. Se o justo me ferir, é um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Davi era alguém que durante a sua vida ele sofreu muitas admoestações, muitas advertências, muitas repreensões, disciplinas. A mais conhecida nós lembramos que é a do profeta Natã, quando chegou até ele e deu ali a sua sentença, a sentença que Deus enviou, a demonstração que ele levou quando ele pecou. Outras vezes, quando ele pediu um censo, levantou um censo que não deveria, também foi novamente admoestado, advertido, repreendido. Então Davi vivia muito com isso. Então aqui Davi também diz que além desse efeito da palavra, da essência dela, que é todas essas coisas boas, ele diz assim: por esses mandamentos, por esses juízos, se admoesta o teu servo. Então a palavra de Deus, ela tem essa propriedade extraordinária de nos admoestar. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, 13 em diante, diz lá, 12 em diante, diz lá, porque a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração. Então a palavra de Deus é algo que trabalha na nossa vida, ela nos molda, ela trabalha no nosso jeito de ser, nos anima, nos estimula a andar segundo a verdade. O segundo ponto que ele também destaca é que em guardar esses mandamentos, um benefício, é que há uma grande recompensa. A grande recompensa, portanto, é em guardar. Guardar aqui no sentido de aplicar. Eu guardei a tua palavra, eu vivi a tua palavra, eu andei segundo a palavra. Então traz grandes benefícios, nos livra de lutas, de adversidades, nos instrui, nos torna sábios. Então a palavra de Deus, ela tem toda essa propriedade. E isso exalta a grandeza de Deus. Por quê? Deus é o Senhor da palavra. A palavra nos foi dada por Ele. Ainda aqui no verso 12, ele continua dizendo: quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Os efeitos da palavra é nos ajudar a discernir, a perceber, a nos dar conta do nosso próprio pecado. Ela trabalha na nossa vida. Nós não conseguimos, às vezes, discernir muitas faltas, mas a palavra de Deus, ela vai trabalhar na nossa vida. Tem coisas que a gente pode fazer, defender aquilo que fez, mas à luz da palavra, aquilo fica claro: estamos errados. Por isso que a palavra de Deus tem que ser o nosso referencial. Não é o que os homens fazem, não é o que alguém diz que eu posso fazer, mas é aquilo que a Bíblia diz que é direito. É isso que deve prevalecer na nossa vida, e ele próprio reconhece que não consegue discernir as suas próprias faltas. Onde que ele vai encontrar isso? Na palavra de Deus. É lá que ele vai se dar conta de como ele tem que andar. E é interessante que ele, nesse reconhecimento, ele se humilha e ele diz: absolve-me das que me são ocultas. Então ele sabe que nós podemos ter muitos erros que nós não nos damos conta. Além dos que nós já sabemos, há outros que a gente não se dá conta. Ele ainda pede que ele possa ser absolvido dessas que lhe são ocultas. E Davi continua ainda mencionando algo que talvez, devido ao próprio contexto da sua história, vivesse rondando a ele. Nós sabemos que Davi, ele diz aqui no verso 11, né? Ele diz assim no verso 13:
também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Uma coisa que devia rondar Davi era a soberba. Veja bem, ele era um pastor de ovelhas. Na sua casa, ele era o desprezado. E desprezado no sentido de que, olha, ele não tinha valor, ele era o filho caçula. Naquela época, a importância dos filhos era assim, o mais velho, o abaixo do mais velho, o abaixo do outro, e ele era o último, ou seja, ele era o menos na casa dele. E de repente, esse que era o menos, se torna o mais. Ele que era o pastor de algumas ovelhas, até o seu irmão, quando estava lá na guerra, que ele chegou até lá, até o irmão falou para ele, com quem você deixou aquelas nossas poucas ovelhas? Ou seja, nem era um grande rebanho de ovelhas. Então ele era uma pessoa muito simples, e se torna rei de Israel. Então havia um risco muito grande, a pessoa quando ela vive algumas dificuldades, e depois ela se torna muito importante, nem sempre a pessoa se torna humilde com isso. Pelo contrário, aquilo faz com que o seu coração se exalte. E Davi devia sentir esse risco na vida dele. E ele diz aqui, também da soberba guarda o teu servo. Ele está tratando aqui sobre o efeito da palavra de Deus. Então é nesse sentido que ele pede aqui para ser preservado com respeito à soberba, que ela não me domine. Então é alguma coisa que talvez Davi estivesse sempre tentando resistir a isso. Davi foi um rei que, diferente de muitos outros, a maioria dos reis que nós vemos na luz da Bíblia, lá discorre o livro de Reis e Crônicas, reis que quando eram admoestados, eles mandavam prender, mandavam matar até aqueles que iam dizer que eles estavam errados. Mas Davi era um rei que, mesmo quando alguém dizia que ele estava errado, foi o profeta Natã, foi o outro profeta lá, quando ele levantou o censo lá, todos advertiram, todos falaram contra ele, e ele nunca manifestou qualquer revolta contra algum desses homens. Então, mas ele era o rei, ele era a autoridade maior na nação, ele tinha o poder de mandar matar ou deixar viver, e o que ele fizesse era justo, por quê? Porque ele era o rei, ele tinha essa autoridade. No entanto, mesmo com essa autoridade, ele entende que ele não deveria ser dominado pela soberba. Ele evitava isso. Ele luta contra isso e pede que isso não o domine. Ele tornou-se um homem temido, um homem respeitado por todos os povos à sua volta, e num quadro assim, facilmente, alguém fica com a cabeça mais alta, tomado por um sentimento de superioridade. Mas o temor a Deus, aprendido na palavra, o ajudava a colocar-se no seu lugar, e é por isso que ele diz, guarda o teu servo. Então, ele entendia que ele era um servo. Ele era um rei, mas ele era um servo. Essas coisas ele fazia distinção mediante a palavra de Deus. Finalmente, diante da grandeza de Deus, que é testemunhada pela criação, e pelo testemunho da palavra, o que a palavra é e seus efeitos, Davi encerra este salmo com uma oração, Uma oração que também, às vezes, a gente usa até para, quando a gente vai encerrar ou vai falar, levar uma palavra, Ele diz assim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Uma oração que Davi faz, que deve ser uma oração sempre presente na vida da gente, quando a gente vai falar, ainda que não profira este versículo, mas que a gente tenha em mente que as nossas palavras devem ser agradáveis na presença de Deus. Então nós vemos aqui nesse salmo esses três elementos de exaltação à grandeza de Deus. A natureza, ou a criação, a palavra de Deus, porque ela é perfeita, ela é
tem todos esses atributos, é reta, ela é pura, ela é um tesouro, ela é mais doce do que o mel, por tudo isso, e também pelos benefícios que ela traz para nós, na admoestação, na preservação da nossa vida, no confronto com o nosso pecado. Tudo isso, então, é o que nós aprendemos com o Salmo de número 19. Alguma pergunta, alguma observação que vocês queiram fazer?